Você sente que o seu relacionamento já perdeu a conexão, perdeu a intimidade, perdeu aquele calor, aquele vínculo, o afeto? Tu sente que a rotina tomou conta e que, na verdade, vocês diminuíram muito o contato e quase já não tem mais toque. É uma raridade. Muito provavelmente vocês se amam, mas não conseguem mais encontrar aquela liga, né? Aquela sensação de pertencimento, aquela questão emocional e sexualmente também isso não acontece. Se isso é o que está acontecendo com vocês, tu tem que ficar nesse vídeo. Porque meu nome é Bárbara, eu sou psicóloga, psicoterapeuta de casais e terapeuta sexual, especialista na área, sou idealizadora da inteligência erótica e da clínica também, sou mentora de psicólogos para aprenderem a trabalhar nessa área da terapia sexual e hoje eu quero te convidar para tu refletir um pouco sobre isso. Eu sei que tu chegou aqui nesse WhatsApp, eu sei que tu entrou em contato com a gente, com a minha equipe, e nós estamos aqui para te ajudar, porque na verdade o que acontece? Os casais realmente, com o passar do tempo, eles se distanciam emocionalmente, eles se afastam, eles se distanciam não só no afeto, no contato, mas também com relação à intimidade. E esse é um grande perigo, porque hoje a gente atende aqui na clínica muitos casais que estão relatando solidão dentro do casamento. Então a pessoa não tem mais aquele vínculo, aquela parceria, não é mais desejada, não se sente mais desejada também, né? E muitas vezes eles lutam ferozmente para tentar resolver isso, porque na verdade tem filhos, tem história, tem famílias envolvidas, né? Tem bens envolvidos também. E eu posso te dizer que uma das coisas que eu decidi quando eu comecei a trabalhar com casais é que eu faria diferente do que a experiência que eu passei. Eu hoje estou prestes a me casar novamente, mas eu já tive um relacionamento de quase 30 anos, 18 anos de casada, e naquele processo entre decidir separo, não separo, o que acontece, estamos distantes, estamos desconectados, o que eu busquei? Terapia de casal. E eu posso te afirmar que naquele momento em que eu saí das sessões de terapia, que fizeram eu entender que aquele profissional não era qualificado, eu decidi que eu iria trabalhar com casais e jamais os casais iam sair com aquela sensação que eu saí. Então eu fui estudar, eu fui me preparar e preparei também a minha equipe para não gerar aquela sensação que eu tive de despreparo de um profissional que não me ajudou, que não criou um espaço seguro para que eu pudesse falar das minhas questões com relação ao meu casamento. Então naquele momento eu jurei que eu não ia ser como aquela profissional foi quando eu precisei de terapia de casal. Ela não foi acolhedora, ela jurou eu mando dizer, né? Mas ela achou que eu era o motivo das dificuldades que estavam acontecendo no casal e ela puxou só um de nós dois para fazer terapia porque ela achava que trabalhando um ia resolver o problema do casal. E não funciona assim. Quando o casal tem um problema, às vezes um tem mais facilidade de aderir à terapia antes, mas o ideal é que a gente possa trabalhar em terapia de casal com as duas pessoas. Então, naquele momento eu disse, eu não vou fazer os meus clientes, os pacientes que me procuram ou que procuram a minha clínica, passar pela experiência que eu passei. Eu quero que eles tenham um excelente atendimento. Eu quero que eles possam se sentir entendidos, acolhidos. Por quê? Porque eu estava num sofrimento tremendo naquela época, né? Eu tinha filhas, né? Tinha uma história de 30 anos de relacionamento, famílias, né? Completamente próximas, se relacionando sem dificuldade nenhuma. Mas nós, enquanto casal, estávamos passando por uma dificuldade. E essa profissional não soube nos ajudar. Vejam, eu não quero que tu passe por isso. Por isso a minha equipe é altamente qualificada. E não é assim, porque tem um monte de curso. Não, porque eu passei pela experiência, eu estudei muito. Todos esses livros aqui atrás, pode ter certeza que eu estudei todos eles.
E tu não vai ter tempo de estudar tudo isso para achar uma solução para o teu relacionamento. Para isso nós estamos aqui. A terapia de casal para ti vai ser um espaço seguro para tu finalmente poder falar sobre aquilo tudo que vocês não conseguem falar em casa. Eu não tive esse espaço. Esse espaço não foi oferecido. Vejam, eu tinha feridas, mágoas, me sentia desconectada, me sentia traída e não era uma traição de homem e mulher, era uma traição de projeto de vida. E isso fez com que eu entendesse que aquilo não era para mim no momento, por falta de preparo de um profissional. E aqui nós estamos preparados para te ajudar a se reconectar, a sair dessa rotina exaustiva, a trabalhar a comunicação de vocês, trabalhar essa conexão, essa intimidade, os objetivos como casal. Da mesma forma, se tu está buscando a terapia sexual, que é tão essencial. Vejam, os casais chegam aqui muitas vezes sem frequência sexual, ou com uma frequência sexual muito baixa, ou com uma infidelidade que foi decorrente de uma experiência ruim, né? Ou de ausência de intimidade desse casal. E nós vamos trabalhar aqui isso tudo com vocês. Como vocês podem se reconectar intimamente, como que a gente pode falar sobre toque, sobre desejo, sobre segurança emocional, sobre estar realmente conectado. Nós vamos ajudar vocês a quebrar tabus, a trabalhar bloqueios, a resolver disfunções muitas vezes. Falta de prazer, falta de orgasmo, falta de excitação, questões com relação a ter uma sexualidade mais natural e mais prazerosa, onde vocês vão colocar as fantasias, as coisas que vocês gostam, as coisas que vocês também não gostam. Então, aqui nós estamos preparadas para ajudar vocês, tanto na terapia de casal, quanto na terapia sexual do casal, ou mesmo individual, certo? Porque daí eu posso vir aqui e eu querer fazer terapia para trabalhar coisas em mim. E nós estamos preparados para transformar juntos o relacionamento de vocês. Eu tenho pensado muito nisso. Os relacionamentos estão cada vez mais desafiantes. E quando a gente trabalha o lado emocional, a comunicação, o afeto, os conflitos, junto com o sexual, a gente reconstrói o relacionamento de dentro para fora. Sabe? É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Nós estudamos várias técnicas que vão poder ajudar vocês. Um casal vão ajudar vocês como um casal a se olhar de novo, a se desejar, a se buscar, a beijar, a se abraçar. Ontem eu atendia um casal e eles disseram assim: Bárbara, foi tão bom a gente dormir de conchinha de novo. É sobre isso, sobre famílias que não se desestruturam, sobre amor que muitas vezes pode não dar certo, a gente nunca sabe isso, né? Mas a gente vai tentar até a última gota para ver se existe uma forma de poder ajudar vocês. Vejam, a gente vai ajudar vocês a nutrir essa chama que talvez só apagou, mas a gente precisa reacender. A gente precisa cuidar de vocês como se cuida de uma planta e nós estamos preparadas para isso. A nossa equipe toda é formada por psicólogos que fizeram a especialização comigo na área da terapia de casal e na terapia sexual. São profissionais que diariamente estudam não só cada um dos casos que eles atendem, mas também que discutem e estudam semanalmente. Nós temos mais de 4 horas semanais de estudo e dedicação, de supervisão, de aprofundamento nesse tema, para que a gente possa entregar para vocês um melhor atendimento, para vocês não passarem por aquilo que eu tentei como forma de resgatar o meu relacionamento e que não foi possível. É culpa da psicóloga? Claro que não é. Mas eu, naquele momento, precisava de uma psicóloga capacitada e que me ajudasse a enfrentar aquele desafio que eu estava enfrentando. O que aconteceu? O casamento acabou. Claro que teve N aprendizagens, né? E uma das grandes aprendizagens é que uma separação é um processo muito desafiante, muito difícil. É terra arrasada, impacta gerações acima, né? Meus pais, meus familiares, meus tios, meus primos, e impacta a geração que vem abaixo de mim.
minhas filhas, os filhos delas, as relações que elas vão construir. Isso é muito importante. É como a gente ensina o que pode acontecer. Claro que um relacionamento que não dá mais certo, que vocês fizeram tudo o que vocês podiam por esse relacionamento, é muito melhor vocês encerrarem conscientemente, amigavelmente, certo? Do que vocês viverem infelizes juntos. Isso eu não sou a favor. Isso eu não considero uma boa escolha. Ficar junto por causa dos filhos, por causa dos bens. Os filhos não têm que ser responsáveis pela união de vocês. Eles têm que ter os frutos dessa união. É completamente diferente. E se vocês estão assim, vivendo distante, se vocês precisam de ajuda para continuar e vocês não querem continuar desconectados, sem afeto, cada um no seu canto, são ótimos parceiros para aparecer no Instagram, mas não são parceiros para a cama, não são parceiros para projetos de vida, para os desafios que a vida impõe, que já são tantos e que quando a gente está num relacionamento eles são mais fáceis, né? Se vocês estão hoje numa crise onde vocês não têm intimidade, onde as relações diminuíram, nós podemos ajudar vocês. E eu não estaria tirando aqui o meu tempo se eu não acreditasse verdadeiramente nisso. Eu quero te convidar para que vocês busquem resgatar aquilo que se perdeu, a conexão, o desejo, o amor, a parceria. Nós da Clínica da Inteligência Erótica estamos aqui para te ajudar. Tenho certeza absoluta que, por mais que o amor seja uma escolha diária, vocês também podem escolher se reencontrar. E a gente está aqui para isso. Então, chama a minha equipe, entra em contato. Eu vou te esperar para a gente conversar e poder fazer um plano de retomada desse relacionamento para que vocês se reconectem, tá bom? Segue aí também o canal, né, da Inteligência Erótica e no Instagram, se tu não me segue ainda, me segue também lá no Instagram e no TikTok, tá bom? Um beijo! Espero vocês aqui!